eu gosto de ouvir, entendo que traz sempre falas muito positivas, conselhos bons. É um grande amigo que eu tenho, que é o senador Eduardo Girão. Girão, pedi para que ele viesse hoje para a programação, até para que a gente possa entender, do ponto de vista desse importante senador da República, o que Trump já chegou, né, propondo, fazendo, agindo a partir da posse no dia de ontem. Girão, desejo que esteja tudo bem por aí, contigo, com a tua família. Saiba que é uma honra ter você aqui conosco. Girão. Honra minha, meu querido Pitoli. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, Girão, perfeitamente. Graças a Deus, que aqui essa parte digital, às vezes eu me perco. Uma felicidade grande, renovadas esperanças, né, Pitoli, ouvintes aí. Eu só tô sem a sua imagem. Girão, só tenho a sua. Aliás, estou sem a sua imagem. Se você. Acho que tá. Tá sem imagem? Tá sem imagem. Peraí. Voltou, agora foi. Deixa eu ver aqui. Voltamos. Deu? Agora sim. Tá me vendo bem? Voltou e fechou de novo. Vamos lá, vamos tentar. Foi? Peraí, vai dar certo esse negócio. Vai dar certo. Agora. Aí sim, aí perfeito. Show, maravilha, meu amigo. Com a esperança renovada, né, Pitoli? Depois da posse do Donald Trump ontem, eu acredito que nós tivemos aí um sopro de liberdade, de justiça vindo da América do Norte, e vai chegar isso também no nosso Brasil, né? Eu acredito muito nas decisões já tomadas, especialmente a saída da OMS, o perdão aos presos lá do dia 6 de janeiro, né, dos injustiçados, e eu acredito que isso naturalmente deve ocorrer no Brasil, porque é insustentável, né, a gente perceber o que está acontecendo com os brasileiros aí de uma forma absurda, sem direito à defesa, ao contraditório, sem ter acesso aos autos, os advogados, estão com as suas vidas destruídas, e o Brasil não tolera isso. Eu acredito que nós vamos ter esse momento de libertação também. Girão, ontem, acompanhando todas as falas do Trump, me chamou a atenção um ponto, e talvez essa palavra não tenha aparecido, mas eu concluí que Trump, quando disse que a América vai viver a sua era de ouro, vai voltar a ser, né, o país, bom, enfim, tudo que ele colocou ali, por onde passou, o microfone que usou, ele traz para mim um sentimento que nós brasileiros, de uma maneira estrategicamente colocada pela esquerda ao longo dos últimos 40, 50 anos, usou de salas de aula, né, usou de emissoras de televisão, programação de emissoras de televisão, usou de uma ferramenta que fez com que o brasileiro, assim como o norte-americano, isso deve ter sido percebido pelo Trump, fez com que a gente viesse a perder algo que o Trump promete retomar. Eu queria te ouvir sobre isso. É a palavra pertencimento. O que eu estou sentindo é que Trump quer dizer assim, nós viveremos a era de ouro, retomaremos o nosso país, a dignidade. Por exemplo, quando ele ouve a execução do hino norte-americano em posição de continência, valorizando as Forças Armadas, um símbolo da pátria. Você entende que essa palavra pertencimento nós também perdemos ao longo do tempo, Girão? Sim, ela está intimamente ligada à palavra pertencimento ao patriotismo, né? Eu vejo que ontem, aliás, foram 2 dias muito intensos, né? De eventos para cima e para baixo. Eu não sei como é que ele aguenta, quase octogenário, indo para um evento, indo para outro, e num frio danado, lá em Washington. E a gente percebeu muito esse tom. Eu confesso para você, Pitoli, que eu fico um pouco com o pé atrás num patriotismo, assim, da maneira como foi colocado, o personalismo exacerbado, né? Algumas declarações, inclusive, quando ele foi perguntado sobre o Brasil, eu acho que poderia ir um pouco além, porque ele recebe as informações, principalmente através dos seus assessores diretos, através do secretário de Estado, que é o Marco Rubio, do próprio Elon Musk, né, que foi aí perseguido pela juristocracia do nosso país, né, pela ditadura da toga. Então,
ali ele ficou dentro dos Estados Unidos mesmo, falando apenas nisso. Eu acredito que nós vamos ter etapas, né? Foi o primeiro dia ontem, né? Um dia de muita catarse pública, né? Com relação aos momentos que viveu os Estados Unidos, da cultura woke, que ontem ele deixou claro que colocou um ponto final, né? Então, eu acredito que nós vamos ter tempos melhores, mas sempre assim com muito cuidado com relação ao personalismo, porque a gente sabe, né, a soberba ela precede a queda. Então não é que os Estados Unidos não precisam de ninguém, né? É uma coisa meio assim que soa um pouco exclusivista ali dentro da realidade americana. Nós estamos no mesmo planeta. Claro que ele está fazendo o papel dele como presidente, mas tem que ter também um pouco de tato, né? Porque tudo é energia, né? Então, aquela torcida de muita gente ontem, muita gente se assustou com certos posicionamentos, mas eu acredito que a gente deve dar um desconto, porque foi o primeiro dia. Espero que o olhar seja um olhar de cooperação também, né? Contra, principalmente, as ditaduras que existem aí no mundo, como a Venezuela, como a brasileira, né, e tantas outras, a Nicarágua, que os Estados Unidos podem ter um papel fundamental, como tiveram com relação à questão lá em Israel, na libertação dos reféns do grupo terrorista do Hamas, e eu estou muito na esperança de que o Brasil seja o mais rápido possível a bola da vez para que a gente possa ter a redenção do nosso país. Girão, ao mesmo tempo, a gente olha o Brasil diplomaticamente tomando decisões absolutamente equivocadas, como eu tenho dito aqui, desceu do lado errado do muro, né? Desceu ao lado do Irã, ao lado do protegendo o Hamas. Por exemplo, ontem teve uma fala do Lula defendendo a democracia, dizendo, olha, Trump está assumindo lá, como Maduro assumiu na Venezuela, como se o que aconteceu na Venezuela fosse a democracia por si só. Então a gente insiste, esse governo insiste em continuar do lado errado do muro. Você vê que nós possamos vir a sofrer consequências em função da chegada de Trump ao governo? Eu acredito que nós temos aí muitos abusos acontecendo no Brasil que descumprem acordos, inclusive internacionais, né? Liberdade de expressão, direitos humanos, né? E isso afronta a alma do espírito americano, que é a liberdade, né? Então, assim, eu acredito que o Brasil tem dado péssimos exemplos sob todos os aspectos, né? O governo Lula dá sinal trocado o tempo todo, né? Mandar a embaixadora lá para estar junto na posse do Maduro é algo absurdo, né? O Brasil não podia ter feito aquilo de maneira nenhuma. E você vê manifestações de centrais sindicais, do próprio PT, né, flertando com essa turma aí que tem perseguido adversários, que tem tocado o terror, né, nesses países. E o Brasil, ele sempre teve um histórico, Alexandre, e um histórico de neutralidade, né, na questão, por exemplo, da diplomacia mundial. O Brasil sempre foi admirado por trabalhar pela cultura da paz, né? Por ter posições com relação a isso, imparcial. E o Brasil está jogando tudo isso fora no governo Lula, né? O governo Lula se aproxima da tirania, onde quer que ela esteja, né? E assim, eu acredito ter sido uma sinalização muito forte, nem sequer ter sido convidado para a posse. O Brasil é um país importante, mas não foi convidado para a posse do país dos Estados Unidos, que é uma potência, a maior potência mundial, que influencia o mundo inteiro, que é uma liderança, né? E nem sequer foi convidado, porque virou um anão diplomático, né? Pouco representativo pelos sinais trocados que tem dado o tempo inteiro na nossa diplomacia. Você vê que líder do governo, Lula, fala contra ditadura e tal, né, lá do Maduro, mas o governo manda representante.
né? Então, eles não estão se entendendo entre eles. A questão do Pix agora, semana passada no Brasil, é um exemplo clássico do que aconteceu. Qual foi a reação do governo? É perseguir, ir atrás de caçar esse movimento, que é um movimento libertador. O Brasil está precisando de liberdade. E eu digo e repito, precisamos voltar às ruas do Brasil. Né? Já estou sabendo aí de articulações, né? Dentro de poucos dias a gente já tem datas, né, de novos movimentos de rua, e a gente não pode parar. Se tem uma coisa que político respeita, é povo organizado nas ruas, e é isso que a gente está precisando fazer para fazer esse governo despertar e também dar um basta nessa juristocracia que vive o Brasil, desrespeitando dia sim, dia não, a nossa Constituição. Senador Eduardo Girão, aqui conosco, Cláudio Cofani. Cláudio tem uma questão para o senhor. Girão, pois não, Cláudio? Bom dia, senador. É uma satisfação sempre tê-lo aqui, sempre feliz, porque sabemos que seu pai gosta da audiência, faz parte da audiência da Auriverde. Seu Clodomir? Seu Clodomir. Seu Clodomir é um torcedor da Auriverde. É uma alegria. Hein, Girão? Sem exagero, né, Girão? Ele está conectado desde o primeiro... Antes de começar o programa, ele já deixou reservado para ouvir, viu? É um querido. É uma maravilha. Senador, a maior parte das pessoas não tem noção do quanto que a sociedade, através tanto dos movimentos públicos e sociais, como através das instituições, das empresas e organizações, quanto a sociedade ela vai influenciando o cenário político. Então nós tivemos uma massacrante eleição pelo voto direto e pelo colégio eleitoral do presidente Trump nos Estados Unidos. O país ficou com um mapa vermelho, que lá quer dizer Partido Republicano. Há uma mudança de várias empresas de grande porte já desmontando aquela política insana do woke e assumindo o que agora a gente está chamando de uma era de bom senso. Essa mudança da política, das relações sociais que vai acontecendo lá, ela também vai influenciar a política no Brasil e, com certeza, a política no Brasil também vai sentar e conversar com os ministros do Supremo. O senhor acha que, ao contrário do que ministros fizeram vazar de que ninguém vai influenciar nossas decisões, essas novas relações políticas vão fazer eles refletirem e aumentarem uma autocontenção? Ou existe dentro deles alguns ministros que vão dobrar a aposta e tentar controlar ao máximo até 2026? Olha, eu acredito muito no bom senso, sabe, Cláudio? Prazer falar com você também. Ontem, uma imagem que me marcou muito durante a posse do presidente Donald Trump foi ali, todos juntinhos, os donos das Big Techs. Isso, né? Impressionante. Aquele alinhamento a gente não via há muito tempo. Aliás, a gente via do outro lado, do lado da censura. E o bug do sistema, a Matrix foi quebrada ali, fugiu quando o Elon Musk compra o Twitter. Né? Ali, eu acho que foi o grande divisor de águas do mundo todo com relação à questão da livre opinião. Depois nós tivemos a eleição do Trump em novembro e esse movimento do Zuckerberg, o movimento dos outros do Bezos, donos de Big Tech, do Bezos e tudo, de se aproximar, manda um recado claro, né, para essa mídia tradicional, né, uma mídia arrogante, né, militante, que ela não é dona da informação. A informação foi democratizada para as pessoas. E não tem coisa mais bonita de se ver numa democracia do que aquela pessoa que se sentiu lesada por alguma calúnia, difamação, ela buscar os seus direitos na justiça, como qualquer cidadão comum. Eu mesmo já fui caluniado, né, por setores da mídia, por alguns jornalistas militantes, e de forma republicana, não queria jamais. Nem passou pela minha cabeça, não, tem que fechar, pelo amor de Deus. A gente tem que chegar e buscar os direitos. Está aqui, ó, você errou, você me caluniou nesse aspecto e está lá, ganhei.
vários processos, né? Agora, você tem as instâncias dentro de instituições preservadas para fazer isso. Mas essa turma que está hoje no poder no Brasil, a reação é completamente desproporcional. Eles querem te calar, eles querem acabar com a sua liberdade, né? Com a sua, não querem que você seja ouvido por ninguém, eles querem cancelar mesmo. E nos Estados Unidos agora isso não vai ser mais possível, né? Então eu acredito que é um grande passo, porque no Brasil eles vão acabar com as redes sociais, é isso que vai acontecer, vão banir tudo. Já não bastaram os 33 dias que o X ficou durante as eleições municipais agora. Eu, inclusive, fui um dos prejudicados, que era candidato, né? A minha principal rede é o X, e durante 33 dias eles tiraram do Brasil, o mundo todo recebeu essa notícia vergonhosa para a nossa nação. Eles vão fazer isso com o Instagram, eles vão fazer isso com o YouTube, eles vão fazer isso com as outras redes sociais também, a ditadura da toga do Brasil. Então, eu acredito que tudo precisa ter um fim, um limite. E esses ares aí, esses ventos da liberdade, eles vão chegar, porque uma grande nação importante está vendo que no Brasil não tem democracia e o povo brasileiro não é de se dobrar aos poderosos. O povo brasileiro está se organizando para voltar às ruas. As grandes mudanças dessa nossa nação foram às ruas e a gente já perdeu o medo, já tivemos outras manifestações, né, recentes, e a gente precisa enfrentar os poderosos com muita altivez, e nós vamos sair dessa antes do que a gente imagina, se Deus quiser. Senador, ao mesmo tempo, a gente imagina que, dando sustentação a todos os absurdos cometidos aqui no Brasil, havia uma grande rede internacional, pelo menos é o que diziam, a CIA, os financiadores disso tudo. O senhor entende que a chegada de Trump enfraquece essas ações, em especial as que acontecem aqui dentro do Brasil? Claro, é o Deep State, né? É o sistema que no Brasil é regime, né? A gente tem o governo Lula e o STF alinhados política e ideologicamente, e já saiu manchetes em grandes jornais americanos antes mesmo da chegada do Trump, e eu acredito que agora nós vamos ver a robustez de documentação vinda desses pântanos aí da censura nos Estados Unidos, que influenciou no Brasil, né? Saiu matéria aqui nos Estados Unidos mostrando que a CIA ajudou, né, o governo Lula a ser eleito, né? Influenciou nas eleições do Brasil através do Deep State americano, no aspecto de, por exemplo, usando até as Big Techs, né, para censurar a direita, os conservadores, durante o período das eleições ainda de 2022. Né? Então, aquelas velhas situações que você não podia dizer que o Lula era amigo de ditador, que o Lula era a favor do assassinato de crianças, que é o aborto. Tudo aquilo foi impedido para um lado que estava concorrendo. Para o outro, podia à vontade. Para um lado, até documentário não podia ser lançado. Para o outro, podia fazer todo tipo de barbaridade. A gente viu o escândalo do Radiolão, né, que foi rapidamente abafado, e eu vejo a possibilidade grande de mais evidências surgirem para mostrar aí o estelionato eleitoral que nós tivemos no nosso país, e uma parte importante que poderia ter decidido a eleição sendo calada, influenciadores, pessoas que têm a possibilidade de colocar sua opinião, que deveriam ter e não tiveram, até parlamentares sendo calados, e isso fez com que o Brasil tivesse uma eleição desequilibrada, pendendo para um lado, e nós vamos ver a verdade, que a verdade sempre prevalece. Girão, há pouco, antes de conversar contigo, recebemos aqui o doutor Ezequiel Silveira da Asfav. E fiz uma pergunta para o Ezequiel diante da decisão de Trump, da liberdade dos 1.500 envolvidos no 6 de janeiro do Capitólio, de que os Estados Unidos tiveram que esperar Trump voltar ao poder
para então libertar esses perseguidos, esses reféns do Estado, como ele mesmo colocou. Você entende, Girão, que a gente consegue antecipar essa questão no Brasil, avançando com o PL da anistia e pondo um ponto final de uma vez por todas essa história, Girão? Agora você tocou num ponto, Pitoli, muito importante, que eu queria a atenção de todos que estão nos ouvindo, com base no bom senso. Tá? Eu acompanho sempre a Rádio Auriverde, sempre que posso, e assisti tanto a entrevista que foi feita com o senador Marcos Pontes na sexta-feira, como também com o presidente Bolsonaro ontem, e queria fazer ponderações, né, de um parlamentar que sempre defendeu o Brasil. Né? Desde o início que eu assumi o mandato, ficou muito claro a defesa intransigente da nossa nação, do que é correto, da justiça para todos, da liberdade. E 2026 pode ser tarde demais. A gente não pode se dar o luxo de esperar 2026 para fazer a anistia, por exemplo, para fazer impeachment de ministro do Supremo, que a gente percebe que os valores estão completamente invertidos porque eles não respeitam a nossa Carta Magna. E a hora é agora. A gente não pode esperar porque pode ser tarde demais. Qual é a hora? É a eleição para a presidência do Senado na próxima semana. Na próxima semana. Então, eu quero deixar muito clara a minha solidariedade ao senador Marcos Pontes nas redes sociais. Ele tem sido criticado duramente desde ontem. E eu queria apenas dizer que eu sou testemunha do grande parlamentar que ele é, um homem correto, está sendo coerente com a população que o elegeu, né, que quer que a Constituição seja respeitada, né, que quer a anistia dos presos políticos. E eu entendo o Partido Liberal, o PL, respeito a decisão de não querer colocar uma candidatura oficial, de aceitar o Davi Alcolumbre, porque acredita que não pode vencer o Davi Alcolumbre. Isso a gente tem que respeitar, mas eu não concordo, né? Até porque, como foi colocado ontem pelo presidente, o voto é secreto, mas isso não é motivo de que a gente deva jogar a toalha, porque o voto é secreto. Por que a gente não trabalha para o voto aberto? Para que cada senador mostre o seu voto na eleição do próximo sábado, no dia 1º de fevereiro, que o Brasil vai parar para assistir, Pitoli. E a gente pode desequilibrar essa eleição desse jogo bruto, que realmente é muito trabalhado no bastidor, pró-Davi Alcolumbre, pelo Centrão, pelo PT, e a gente precisa deixar claro quem está apoiando o Davi Alcolumbre. Inclusive o governo Lula está apoiando fortemente, e a gente sabe por quê. E eu digo para você, o voto aberto vai fazer a diferença. Por quê? 2/3 dos senadores, pensa comigo, vão precisar dos votos dos eleitores conservadores de direita em 2026. Se a população fizer uma campanha forte pelo voto aberto na eleição do Senado, os senadores que não mostrarem o seu voto numa campanha bonita, educada, respeitosa, mas um pedido da população, o senador que não mostrar o seu voto, eu acho que já vai ficar a população com o pé atrás com relação a ele. E 2/3 vão tentar a reeleição. 2/3 de senadores. Será que eles não vão mostrar o voto? Alcolumbre, com todo respeito, não dá. A gente já viu a postura do Alcolumbre no próprio governo Bolsonaro e não foi bom para o Brasil. Naquele momento ele atrapalhou o governo Bolsonaro, né? E muitas vezes, né, foi subserviente ao STF, foi subserviente ali ao jogo de bastidor, até hoje que existe, de emendas parlamentares, a troca, o balcão de negócios, opera as emendas nesse submundo que não é republicano, né? A gente precisa colocar os interesses nacionais acima dos interesses pessoais, e a hora é agora, com relação à presidência do Senado. E aquela história de que, mas precisamos ter espaço nas comissões para chamar ministro,
para conseguir fazer audiência pública. Gente, o que é que nós fizemos até agora? Vamos lá, eu vou relembrar aqui para você, Pitoli e audiência, como oposição organizada, porque em muitos momentos nós trabalhamos de forma organizada, e eu quero fazer uma saudação aqui ao nosso líder, Rogério Marinho. Veja bem, a gente conseguiu aprovar a ida da Maria Corina Machado ao Senado. Participou, não presencial como a gente queria, porque o Maduro não deixou, mas de forma virtual foi ao Senado. Você acha que o governo Lula queria aquela audiência pública que durou várias horas? Não. O governo Lula fez tudo para cancelar a audiência pública. Fez 80 páginas de discurso para cancelar e nós conseguimos manter, que é outra. A suspensão do X e da Starlink no Brasil, a perseguição, nós fizemos uma audiência pública no dia 10 de setembro de 2024. Também na Comissão de Segurança Pública chamamos o ministro Lewandowski para explicar o crime organizado no Brasil, o que está fazendo, né? No dia 3 de dezembro de 2024. Tudo isso a oposição conseguiu. Basta ela estar organizada e se manifestar. Conseguimos fazer uma audiência sobre o algoritmo. Lembra, Pitoli? Você participou dos canais de direita, conservadores, que estavam caindo, os algoritmos estavam estranhos. Nós fizemos a reunião na Comissão de Direito Digital no dia 15 de agosto. Na CDH, Comissão de Direitos Humanos, fizemos uma audiência também que o PT não gostou de jeito nenhum, né? Que fez pressão para cancelar, que são as falsas denúncias da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha. Foi no dia 16 de dezembro de 2024. Os presos de 8 de janeiro. Nós fizemos várias audiências públicas no Senado Federal. Isso interessa apenas a gente, né? As pessoas que estão sedentas por justiça, né? De direita, conservadores brasileiros que estão indignados com o que está acontecendo com os presos políticos do Brasil. Nós conseguimos aprovar e realizamos. O Sérgio Tavares, do Eduardo Borgo, foi fundamental. O português, jornalista, que foi retido no aeroporto de Guarulhos. Nós fizemos audiência no dia 23 de abril de 2024, que é outra. O diretor da Polícia Federal, que revelou que tem mais de 100 mil pessoas monitoradas pela Polícia Federal pelas suas opiniões. Nós levamos no dia 19 de março de 2024 o diretor lá para a gente sabatinar, para a gente perguntar, e nós fomos em peso perguntando. Tudo isso aqui, fora sessões temáticas dentro do plenário sobre vacina em crianças, uma série de coisas que o regime Lula e STF não gostam. Nós debatemos, a oposição conseguiu. Então, essa coisa de que mas precisa de espaço em comissão. Gente, não tem esse argumento, não funciona. Precisa de espaço na mesa. Você já viu o vice-presidente fazer alguma coisa dentro do Senado? Eu estou lá há 6 anos e nunca vi nada, vice-presidente. Aliás, teve gente do PL que foi, inclusive, presidente de comissão agora, que o Pacheco arrumou comissão para o PL, e a gente conseguiu uma audiência, requerimento meu, tá? Para levar o Felipe Martins, para explicar a história, que ele viajou, não viajou, para ele levar documentos, porque a prisão dele, no meu modo de entender, foi completamente arbitrária, né? E o presidente do PL, lá dessa Comissão de Direito Digital, não chamou, ficou cozinhando. E aí parece que até esperando o Alexandre de Moraes deliberar para ele não ir. E acabou acontecendo isso. Então, a gente não pode perder a janela de oportunidade que a gente tem agora de fazer um presidente do Senado, porque 2026 pode ser muito tarde. Então, é legítima a candidatura do senador Marcos Pontes, é legítima a candidatura do senador Marcos Duval, é legítima a minha candidatura de pessoas que querem que o correto seja feito, que não aceitam o Davi Alcolumbre novamente no Senado, porque o Brasil não vai ter anistia com ele, o Brasil não vai ter impeachment de ministro com o Davi Alcolumbre. Você viu que ele já deu entrevista, falando que está descartado a possibilidade
de impeachment de ministro. Poxa, e nós estamos fazendo o quê no Senado? Então a gente tem que colocar nosso nome, lutar junto com a população, com todo respeito a quem pensa diferente, mas espero que tenhamos aí mais candidatos ainda. Porque, eu repito, quanto mais candidatos de direita, conservadores, melhor. Vou explicar por quê. Porque eu tenho amizades ali dentro com alguns senadores que o Marcos Pontes, que chegou agora, não tem. O Marcos Pontes já tem amizade com outros senadores que ele vem da época do governo Bolsonaro, com relacionamentos. Então, a gente tira voto do Davi pela afinidade de um com o outro. E no segundo turno, se for eu, se for o senador Marcos Pontes, o Marcos Duval, a gente vai apoiar essa voz divergente dentro do Senado Federal. O Senado Federal precisa se levantar, precisa ter altivez, precisa ter independência. Eu coloquei nas minhas redes sociais, quem puder depois acessar, hoje de manhã, especialmente para a Rádio Auriverde, eu coloquei lá as minhas propostas, 10 propostas bem diretas, claras, transparentes, de o que é que eu penso, o que é que eu vou fazer como presidente do Senado. Dá uma olhada lá, Eduardo Girão Oficial, tudo junto, Eduardo Girão Oficial, no Instagram e no X, que você vai ver no Facebook também as nossas propostas, que a gente precisa implantar isso o quanto antes, enquanto há tempo, dentro do Senado Federal, para evitar o avanço dessa ditadura nociva para o Brasil. Girão, e sexta-feira marcha pela família em Washington, né? Marcha pela vida o maior evento pela vida desde a concepção, e a gente vai estar junto lá, Pitoli. Também estará conosco a primeira-dama, Michele Bolsonaro, estará conosco o deputado Marcel Van Hatten, a deputada Bia Kicis. Vamos ter uma turma de parlamentares nesse evento que já acontece há mais de 50 anos. Você vai se emocionar, eu já fui algumas vezes, e é um evento que reúne aí quase 1 milhão de pessoas, embaixo de neve, às vezes até de nevasca, talvez a gente vai enfrentar isso, e a maioria jovens, né? E o que é bacana, para Washington, tudo fica parado porque as pessoas vão para as ruas e, assim, a mídia, a gente entende, até então, né? Não sei como é que vai ser agora, mas a mídia dava dava uma notinha de nada, mas tudo em Washington parado, e eles conseguiram reverter a lei do aborto, lá, que é o assassinato de crianças, a partir dessa mobilização, né? Então, eles reverteram a lei, colocaram para os estados, muitos aprovaram a lei Heart Beating, né? A lei do coração batendo, que com 18 dias da concepção já tem um coraçãozinho batendo no bebezinho, no ventre da sua mãe. E esse evento é de arrepiar, e nós vamos estar juntos conferindo isso, porque o Brasil é símbolo, o nosso país é símbolo de resistência pró-vida. Eles admiram muito os Estados Unidos, porque o Brasil não legalizou o aborto, apesar dos esforços do STF e do governo Lula. Girão, querido, obrigado por conversar conosco. Até sexta-feira, Girão. Se Deus quiser, um Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela paciência, pela audiência, e estamos juntos e às ordens para defender o Brasil, para a justiça seja para todos. Um grande abraço, muita paz. Obrigado, senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará.